Olha, nós estamos num setembro que tem muitas cores. Ele é vermelho porque tem as relações sobre as doenças cardiovasculares e, aliás, o Hospital do Coração, a Fundação Cordial vem trabalhando com ações para a prevenção, um modo de vida melhor, né, para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade. Ele é verde porque tem a questão da doação dos órgãos. Por que é que a gente não doa? Por que é que a gente não exercita a solidariedade? Porque a gente só acredita que vai acontecer com os outros, nunca será conosco, comigo, com você, ou mesmo com um dos nossos. Ele é amarelo porque é um mês onde a gente precisa discutir, mas discutir com seriedade, discutir com proposta, discutir de uma maneira aberta o suicídio. Como prevenir? Por que tem tanta gente tirando a própria vida ou tentando tirar a própria vida no mundo inteiro? É uma preocupação mundial. A Organização Mundial de Saúde está assim com os cabelos bem em pé, porque nós temos tratado muito mal as nossas crianças, os nossos adolescentes e os adultos, resultado dessa omissão, dessa negligência. São adultos doentes, precisando, pedindo, clamando por ajuda. E essa ajuda, onde ela está? De que maneira ajudar? Será que nós não somos um desses adultos? Ou poderemos vir a ser? Bom, eu estou aqui com os psicólogos, professores universitários, Franklin Bezerra e Eliécio Pinheiro, para que a gente possa conversar com você. Vamos combinar aqui, envie a sua mensagem, o nosso WhatsApp é 99967-2092. Vou repetir, 99967-2092. Nós estamos aqui de braços e ouvidos bem abertos para conversar com você também. Professor Eliécio Pinheiro, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer novamente estar na CBN, no seu programa, que tem um alcance fantástico no estado de Alagoas e é um dos programas mais bem elaborados, né, e críticos, né, que a nossa sociedade acompanha. Professor Eliécio, nós temos ideia do que é suicídio? Por que a gente chega a quem diga que é coragem, a quem diga que é covardia, mas o que é o suicídio? Olha só, Elias, falar de suicídio é algo difícil, não é? Falar do comportamento suicida é algo difícil também. Por quê? Porque existe um tabu muito grande, né? Suicídio é o ato ou a tentativa de tirar a própria vida. Essa é uma questão. Mas eu preciso compreender o que está por trás, né? Porque ninguém vai cometer suicídio porque quer realmente tirar a vida. Você quer tirar o sofrimento que você não aguenta mais. Ou seja, suicídio nada mais é do que um grito desesperado para, né, por fim ao sofrimento. Só que se confunde muito. Nós somos emoção pura, né? Nós temos um barril de emoções. Então, quando você não aguenta, né? Olha o termo, por exemplo, desesperado, né? Porque o comportamento suicida é isso. O cara que tenta o suicídio, o indivíduo que está tentando o suicídio, ele está desesperado. Desesperado é o indivíduo que não espera mais. Ele está desesperado, ou seja, ele não tem saída, ele olha, né, para, né, frente e não consegue ver as possibilidades da vida. Que vida é isso? Vida são possibilidades. O indivíduo que tenta suicídio, ele não consegue ver essas possibilidades. Ou seja, ele está preso em si, preso no seu sofrimento e não consegue lidar com esse sofrimento. Ele não consegue elaborar e nem reelaborar esse sofrimento. E aí ele vê a morte como uma saída para pôr fim ao sofrimento. Porque a questão não é pôr fim à vida, porque a vida é maravilhosa. O problema é o sofrimento que torna a vida dele um tormento. E aí ele comete o ato ou tenta o ato. Professor Franklin Bezerra, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Um bom dia, professor. Bom dia, Elias. Bom dia, professor Eliécio. Bom dia, ouvintes. É um prazer também. Bom, esse é um desafio, né? Compreender o que se passa na cabeça de alguém que encontrou como solução para todos os males, desaparecer, dar um fim, deletar.
Exatamente. Isso precisa ser muito bem investigado e o grande problema da sociedade moderna é a negligência em relação a essa investigação. Então, muitas vezes, alguém que chega ao suicídio já fez N pedidos de socorro, já clamou por ajuda N vezes, já se colocou numa posição que demonstrou que alguma coisa de muito grave estava se avolumando dentro dele, alguma coisa muito grave estava se estruturando dentro dele e não foi ajudado. Eu sempre digo que, felizmente, a maior parte das pessoas que procuram suicidar, a gente tem um apoio psicológico e psiquiátrico que é extremamente eficaz. Existem casos e casos. Existem casos onde a doença mental tem como sintoma essa manifestação de comportamento e aí fica mais difícil. Mas isso não quer dizer que seja impossível. O importante é que as pessoas dialoguem mais, que as pessoas conversem mais, que as famílias se unam mais. O grande problema da sociedade moderna é a ausência de afeto nas relações interpessoais, principalmente nas relações familiares. Então, o mecanismo vivencial, existencial hoje em dia está tão radical, está tão doente, a sociedade está tão doente que a gente não consegue enxergar o sofrimento de alguém que a gente convive e se acorda com ele muitas vezes como um filho, como uma filha, como uma esposa. O grande problema são as radicalidades. Suicidou por isso, por aquilo. Isso é um perigo. Cada pessoa tem uma história de vida e nessa história de vida vai ser descoberto o que levou ele ao suicídio, se motivos causados por doença mental ou se motivos causados por um trauma que se avolumou até o momento de não aguentar mais. Então, existem processos de sofrimento psíquico só inteligíveis dentro de uma ótica psi que fazem com que o indivíduo não aguente mais. E como muito bem foi colocado pelo professor Liésio, o desespero leva ele a um desejo estruturado de deixar de sofrer. Não é a vida que você quer deixar de viver, você não quer deixar de viver, você quer deixar o sofrimento, você quer deixar de sofrer. Só que esse deixar de sofrer é algo que nem sempre, ou nunca, ou quase nunca, acontece de imediato. É um processo vivencial. Existe muita gente que não entende a importância de uma psicoterapia. E a psicoterapia ela tem exatamente esse papel de investigar a história de vida do indivíduo e descobrir os sofrimentos, os traumas, os conflitos emocionais. A medicação existe a nível integrado com a psicologia, quando é necessário isso aí. Por exemplo, muita gente da área psicológica nega a necessidade de medicação. Eu tenho uma ideia baseada em estudos científicos, de trabalhos científicos, que mostram nitidamente a importância da integração medicamentosa e psicoterapêutica, em alguns casos. Então, nem toda estrutura psicopatológica vai se suicidar, mas ela pode ser evitada até o sofrimento dela em relação a essas tentativas. Porque suicídio é uma coisa grande, nem é coragem, nem é loucura, nem é covardia. É um ato onde o indivíduo chega ao ponto do desespero. O desespero chega a um clímax completo. Então o indivíduo tem que se livrar daquele sofrimento. E uma outra questão, Elias, que é importante a gente compreender, que o professor Franco está colocando, é que cerca de 70% dos casos de suicídio tem a ver com algum transtorno. Ele está associado a algum tipo de transtorno. Aí entra o processo de depressão, transtorno bipolar, e uma série de outros. Porque a grande questão do suicídio diz respeito a processos psicopatológicos também, na sua grande maioria, essa associação. Muito bem colocado. Inclusive, eu corroboro aqui com uma coisa.
transtornos psicopatológicos não quer dizer necessariamente doença mental. Quer dizer, existem transtornos psicológicos que são muito bem trabalhados a nível psicoterapêutico. Olha, eu quero aqui agradecer ao nosso ouvinte, ao senhor Cláudio, que se utilizou do nosso WhatsApp, o 99967-2092, e enviou a seguinte mensagem. Meu sogro tentou se matar semana passada. Como posso ajudar ele? E ele já faz tratamento. Não deixou claro, Cláudio, aqui que tipo de tratamento é, mas deve ser algo ligado à própria psicologia. Professores, como é que a família entra nessa discussão e como é que ela pode ajudar alguém que está nesse processo de sofrimento e muito provavelmente se já fez a tentativa? É possível que tente de novo se o processo continuar se desencadeando? Sim, nós temos o que nós chamamos de estado suicida. Né? Então, quem tenta suicídio, ele passa pelo menos 6 meses no estado que nós chamamos de estado suicida. Tá? Ou seja, ele pode vir a tentar. Mas eu preciso levar em consideração alguns fatores. Primeira questão, o fato de estar em tratamento não significa que não vou tentar novamente. Né? Isso aí seria um mito. Tá? O tratamento não é milagroso. O tratamento, ele acompanha, ele ajuda. Eu tenho diversos fatores, nós chamamos variáveis. Né? Essas variáveis são importantes serem compreendidas. Tá? Como ajudar? Você colocou muito bem ali a questão da família. Né? Família tem um alto poder, agregador, um alto poder de ajuda. Só que a maioria das famílias não sabem. Né? Algumas famílias entram naquela dinâmica. Não seja fraco. Você não precisa disso. Mas eu estou lidando com processos internos. Porque só sabe a dor quem sente. Onde a família muitas vezes é a própria causa. Às vezes, claro. Né? E vamos falar, inclusive, de famílias suicidogênicas. Né? O professor Frank, que é que eu considero um dos maiores psicopatologistas, né, do Brasil, ele pode falar que tem famílias que são suicidogênicas. Né? Então, diversos membros, né, em diversas gerações cometem isso. Então, com relação ao seu ouvinte, obrigado por mandar perguntas, é importante esse diálogo com a sociedade, com o ouvinte, é uma forma que nós temos de combater esse tipo de comportamento, levar um diálogo franco, com a sociedade. A forma de ajudá-lo, o professor Franco colocou um ponto importante, que é essa interação, psicologia. E muitas vezes, dependendo se há um transtorno, porque depressão é um transtorno, essa interação medicamentosa é importante, que vai dar o equilíbrio para que a psicologia e a psicoterapia possam, na realidade, ter um efeito significativo. Bom, como é que se pode ajudar? Primeiro, ouvir é essencial. A família precisa chegar perto, mas não é chegar perto para criticar, é chegar perto para apoiar. Apoiar no sentido de superação. Segundo, ele precisa, ou qualquer outro que tem suicídio, um acompanhamento psicoterápico efetivo de um profissional sério, de uma instituição séria, e de um acompanhamento psiquiátrico, dependendo do transtorno que está associado. Porque eu preciso saber o que está por trás desse suicídio, dessa tentativa de suicídio. É o quê? É um tipo de depressão? Porque falar em depressão significa falar em diversos tipos de depressão. Então, tem que haver um diagnóstico diferencial, ou como o professor Frank chama, de um diagnóstico diferencial psicodinâmico, que é extremamente importante. Bem, o senhor falou uma palavra, e eu passo aqui também para o professor Franklin, ouvir. Mas o marido não tem tempo de ouvir a mulher, porque está muito ocupado com o trabalho. A mulher não tem muito tempo de ouvir os filhos, porque também está trabalhando. Os filhos não têm tempo de ouvir os pais, porque estão estudando. O delegado não ouve mais o preso, o médico não tem tempo de ouvir. A gente não tem tempo para ouvir, ou a gente desistiu de ouvir, professor? A gente, de uma certa forma, talvez até a nível inconsciente, a gente tenha desistido de dialogar, de ouvir. A gente está numa sociedade tão consumista, tão feroz, tão atroz, que ela exige de você... na maior parte das vezes, os comportamentos são assim: eu quero contar o meu problema a você, mas eu não quero ouvir o seu problema. Ou eu quero contar coisas importantes que estão acontecendo comigo, mas não quero
ouvir o que está acontecendo com você. O que existe na realidade é, por trás de tudo isso, uma sociedade doente, uma sociedade que beira o anafetia, o anafetismo, né? Então, é uma sociedade completamente isolada, onde as pessoas, cada uma se isola naquele cantinho, e as pessoas fortalecidas, de egos fortalecidos, conseguem sobreviver a esse isolamento. Mas quem não é, busca no virtual, muitas vezes, essa companhia, essa integração, não consegue e aí fica sozinho, e essa solidão vai levando a um processo de adoecimento. Eu sempre digo que, no caso desse senhor, do ouvinte, que, em primeiro lugar, o senhor Cláudio, precisa saber quem é o profissional, que tipo de profissional é esse. Porque, infelizmente, existe profissionais e existe profissionais. Existem profissionais de psicologia que dão uma possibilidade de tratamento espetacular no estado de Alagoas. E existem outros que você está mais perdido que segue em tiroteio. E a psicologia ela ficou muito grande, complexa. E muito as especialidades são várias. Talvez a gente precise adequar a especialidade e associar aí uma multi-intervenção com mais profissionais de outras áreas, inclusive. A gente precisa ter, inclusive, a sorte de contar com um profissional que tenha passado por uma instituição que realmente se preocupou com isso. Se preocupou em dar o mínimo de preparo para que esse mínimo de preparo fosse desenvolvido pelo aluno, para que o aluno chegue a ser um psicólogo que tenha um entendimento do que é depressão, porque diversas vezes a gente compara depressão à tristeza e a gente sabe que depressão não é tristeza. É uma tristeza que não se elabora. É como, por exemplo, a gente está falando de suicídio. Esses jogos suicidas são coisas da modernidade, são tipicamente coisas de pessoas, de famílias completamente ausentes de afeto, ausentes de diálogo, ausente de um clima emocional sadio, alegre, satisfatório. Bem, a pergunta da nossa ouvinte é a senhora Ana Paula, que se utilizou também do nosso WhatsApp, o 99967-2092. Vou repetir, 99967-2092. Vai exatamente ao encontro de uma pergunta que eu ia fazer inicialmente, sobre a elaboração do perfil de alguém que está nessa condição proeminente aí de suicídio. Ele é rico, ele é pobre, isso é importante. Ele é masculino, feminino, é homem ou mulher. Ele é do sul, ele é do norte, ele é alto, ele é baixo, ser branco ou ser preto. E vou além, vou aqui na pergunta da senhora Ana Paula. Idosos têm mais tendência a cometer suicídio do que jovens? Muito obrigado, viu, Ana Paula? Muito obrigado mesmo por participar, professor. Fantástica pergunta. Ana Paula, agradeço essa pergunta esclarecedora, não é? Porque existe o que nós chamamos perfil do comportamento suicida. O que é que nós sabemos? Isso é um gráfico, não é? Então, o que é que a Organização Mundial de Saúde coloca? Que, olha só, que cerca de 6 a cada 100 mil habitantes tentam suicídio em algum momento da vida. Só que são dados oficiais, e dados oficiais são falhos, porque nós não temos, na realidade, um estudo sobre a epidemiologia do suicídio. Mas alguma coisa nós sabemos. Por exemplo, nós sabemos que existe um gráfico, né? Então, um gráfico que há, na realidade, um aumento, né, do suicídio, né, quando chega entre 14 a 22 anos. Certo? E aí você vai, depois dos 20, 25, 27, normalizando esse gráfico, ou seja, ele se normaliza, ele não aumenta. Né? E quando nós chegamos próximo aos 60 anos, o gráfico aumenta consideravelmente, ou seja, existe um ápice entre 14 e 27 anos e após aos 60 anos, em termos de tentativas e de suicídios. Uma outra questão importante de compreender. Mulheres tentam mais suicídio do que homens. São dados estatísticos. Mulheres tentam mais suicídio do que homens. Homens
se matam mais do que mulheres. Olha só, enquanto mulheres tentam mais suicídio, os homens são mais efetivos. São mais efetivos. Não é? Mas como isso pode acontecer? Simples, pelo instrumento utilizado. Ora, o instrumento utilizado também ele tem a ver, né, com o instrumento masculino e o instrumento feminino. Por exemplo, mulheres tentam mais suicídio com medicamento, né, cortar os pulsos. Não é que não mata, mata, mas a probabilidade de alguém achar é maior, não é? Porque não faz ação imediata. Então, quando você apresentou um medicamento, você tem um tempo de efeito desse medicamento. Então, a probabilidade de algum familiar achar é maior. Homens se matam mais por enforcamento ou por arma de fogo. Ou seja, o método é muito mais efetivo. Então, assim, existe essa diferenciação entre tentativas em homens e tentativas em mulheres. Agora a gente vai se debruçar aqui sobre um quadro bastante interessante. Eu quero inclusive agradecer, mas agradecer mesmo, Isabelle, por você expor aqui uma situação que é extremamente difícil. Estou aqui arrepiado. Isabelle, muito obrigada. É nosso ouvinte aqui. Ela diz o seguinte: meu sogro suicidou-se por depressão. Minha filha, neta do suicida, tem 7 anos. Faz terapia, pois tem comportamento instável, com algumas características de toque e variações de humor drásticas. Há o risco, pela genética, de ela ser potencial suicida, e diz mais, para esclarecer, ela não conheceu o avô. Ele faleceu há muitos anos. Existe uma probabilidade grande de que alguma problemática psicopatológica ligada a transtorno de humor, principalmente que se isso for algo que tiver a ver com a história de vida da família. Essa história de vida da família, o aspecto transgeracional, ainda é tabu se discutir isso, porque se pensa sempre dentro de um entendimento espiritualista. Mas o que existe na realidade são núcleos de famílias depressivas. E essas famílias depressivas, elas passam impressões psicobioquímicas, e essas impressões psicobioquímicas são transmitidas para os mais jovens. Então, isso prova a importância do complexo estágio psíquico familiar. Quando a gente falar de família, a gente não está falando de família tradicional, de família que tem pai, mãe, que tem 2 mães, tem 2 pais. A gente está falando de um grupo de pessoas que se unem afetivamente para constituir um grupo onde exista o afeto. Mas, muitas vezes, no meio desse grupo, fazendo parte desse grupo, existem pessoas que trazem essa origem, que não é apenas biológica. A gente poderia colocar ela como psicobioquímica. Ou seja, existe uma influência biológica muito grande nisso, existe. Essa criança, ela tem probabilidade maior do que o resto da população. Isso não quer dizer nada. Isso, se ela for bem acompanhada psicologicamente, se ela for bem amparada em termos familiares, ela pode conseguir conviver com isso aí e não acontecer o que aconteceu com o avô. Até porque houve por parte da própria família a iniciativa de dar já o tratamento a partir de 7 anos de idade. Ela tem 7 anos de idade, já faz o tratamento, apesar das alterações de humor, que são drásticas, de algumas características possíveis de toque, podem não ser assim de um diagnóstico tão relevante. Afinal de contas, nós estamos falando de uma criança com 7 anos de idade, e que eu gostaria que, na volta, a gente vai ao Repórter CBN, a gente pudesse conversar um pouco mais sobre a importância da ida das crianças para os profissionais psicólogos, ou que estão associados à psicologia. A gente fala muito do adulto ser o reflexo da criança, mas a gente não viu esse espelho antes.
A gente não sabia que reflexo dava esse espelho aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. A gente conhece agora do suicida, do necrófilo, daquele que é abusador de crianças e etc. Então, vamos ao repórter CBN e voltaremos em seguida. De volta com o CBN Maceió, voltando a conversar aqui com os professores universitários, psicólogos, Franklin Bezerra e Liércio Pinheiro. No bloco anterior, nós conversávamos sobre o caso da nossa ouvinte, a senhora Ana Cláudia, que falava aqui sobre a senhora Isabelle, perdão, que falava aqui sobre a possibilidade daquilo que caracterizou aqui o professor Franklin como transgeracional, a possibilidade de gerações de famílias depressivas ou com tendências a um comportamento mais suicida. E falávamos sobre a questão das crianças. Olha, se tudo aquilo que nós somos na vida adulta tem sim um elo muito afinado, muito firme, muito voltado àquilo que nós somos na infância, por que a gente tem tratado assim a infância? A gente tem tratado tão mal. Olha, nós saímos de casa e fomos trabalhar, pai e mãe, e deixamos alguém lá tentando nos substituir. Passamos para a escola toda a responsabilidade que outrora já fora da família, da minha esposa, dos tios, dos avós. Mas mesmo assim nós queremos que a escola faça esse papel também. A escola ainda utiliza o profissional psicólogo, e essa é uma crítica minha, puramente minha, como se fosse a chibata escolar. Se você não se comportar, eu levo você para o tio Liércio ou então para o tio Franklin, e aí você vai ver. Bom, primeiro, isso é cruel com a criança, porque você cria um afastamento com alguém que ele vai precisar o resto da vida inteira, e não precisa ter nenhuma patologia para estar no psicólogo. Segundo, você cria uma ideia equivocada sobre o profissional, a profissão e o que pode fazer esses profissionais e essa profissão para uma sociedade mais equilibrada, para uma sociedade mais serena. Isso tudo, professor Liércio, tem me preocupado muito e tem preocupado a muita gente que gosta de criança e que respeita a criança como um cidadão que é detentor de uma série de direitos. É verdade. Você está falando de uma coisa extremamente importante, Elias, que é o que nós compreendemos como dinâmica familiar. Essa dinâmica familiar, ela tem um poder estruturador sobre a criança. Não é? Então, por exemplo, o caso relatado agora há pouco, você vai ver que uma criança, né, de 7 anos, conforme ela coloca, mas eu tenho que levar em consideração alguns fatores. Então, por exemplo, eu tenho essa herança, como o professor Franklin colocou, essa herança familiar, né, porque a herança familiar, não estou falando de algo só genético, herança familiar no sentido da dinâmica que é passada de geração para geração. Depressão é passar de geração para geração. Então, existem famílias que têm, no decorrer da vida dessa família, várias pessoas com depressão. Aí eu tenho o quê? De um lado eu tenho um componente genético, eu tenho algo que é impossível ser desconsiderado, que nós chamamos de individualidade bioquímica. Nós temos que a neurociência está para explicar isso, a individualidade bioquímica. Então, ou seja, o nosso comportamento ele também é bioquímico. Vários transtornos que nós temos, ele é bioquímico. É por isso que os medicamentos fazem efeito. Eles agem bioquimicamente, normalizando. Então, isso é importante para a gente compreender. São variáveis sobre o comportamento, que é também importante. Ora, o que acontece? Se eu junto essas variáveis, dinâmica familiar, individualidade bioquímica, e essa dinâmica geracional, eu tenho aí algo que pode desagregar a criança ou que pode tornar essa criança tendo um processo de resiliência. Ou seja, nós chamamos de resiliência o quê? Superação. Superação o quê? Elaboração desses conflitos, porque você tem 2 irmãos, foram criados na mesma dinâmica familiar, mas a interpretação dessa criança sobre o que ele sofre é diferente. Um pode desenvolver depressão, o outro não. Por quê? Porque eles interpretam o meio de forma diferente, essa individualidade bioquímica também está presente. Agora,
é importante a gente desmistificar o que na realidade, a ajuda psicológica. A ajuda psicológica, ela cria a possibilidade da criança, do adolescente, do adulto, elaborar esses conflitos e, nesse processo de elaboração, ela consegue ter a superação. Ela consegue, na realidade, prosseguir a sua vida. Porque, Elias, vamos lembrar o seguinte, conflito todos nós temos. É impossível, não existe aquela pessoa mais bem resolvida à face da Terra. Isso é mentira, isso é um mito. Não é? Então, assim, conflito nós temos. Qual é a questão? Uns indivíduos lidam melhores com conflitos, outros de forma mais capenga. Então, são essas questões que levam, na realidade, uma pessoa a desenvolver determinados transtornos. E o Frank colocou muito bem quando ele diferencia. Ele não está falando de doença, não é doença mental. Nós estamos falando de transtornos que acontecem na nossa vida no decorrer desses anos, que em algum momento, algum tipo de distorção na nossa vida vai ocorrer. Uma perda, um luto, isso nos equilibra. Agora, qual é a questão? Uns indivíduos conseguem superar, outros têm maior dificuldade. Então, com maior dificuldade, ele vai o quê? Desenvolver alterações comportamentais. Isso que é importante a gente compreender. Bem, professor Franklin, como abordar esse tema sob a sua ótica? Eu corroboro com a ideia da dinâmica afetiva familiar. O grande problema é a ausência de afeto, consideração e disciplina nas relações familiares. Mais uma vez, família, sem ser especificadamente família tradicional, família de gêneros diferenciados. Eu digo assim, onde existir um ambiente que propicie a criança a desenvolver um lastro emocional, ou seja, onde a criança tenha condições de desenvolver-se de forma a suportar as frustrações, porque se desenvolver, se estruturar é suportar as frustrações. E existe uma frase, inclusive, do grande Messias, Sigmund Freud, que dizia o seguinte, nas entrelinhas, nas notas de rodapé, como se diz, que a criança, ao nascer, precisa ser convencida a sobreviver. E ela só pode ser convencida a sobreviver através da presença maciça de afeto. É o afeto que é o operante, é o afeto que é o estruturante. Quando você vai ver a história de vida de uma pessoa que chega ao suicídio ou não, que desenvolve uma depressão grave ou não, em primeiro lugar, sem pressa nenhuma, investigue a história de vida, a história familiar, como é realmente a relação afetiva familiar. Se a relação afetiva familiar é aquela máscara que é exposta cotidianamente, ou se ela representa algo completamente distorcido. Então, uma máscara familiar é sempre bem assimilada. Então, numa entrevista popular, pais e mães abusadores, desconsiderativos, agressores, são sempre corretores, gente boa, gente que gosta do filho. E o que a gente percebe é que existe uma distância enorme entre sentir e dizer, dizer e sentir. Então, todo esse processo que pode vir em termos transgeracionais, como, por exemplo, o processo depressivo, ele não é passado de forma explícita. Ele é passado de forma a impulsões psicoemocionais afetivas. Ou seja, o que diabo é isso, psicoemocionais afetivas? São características que vão sendo valorizados naquela figura que teve aquela doença, inconscientemente falando sobre aquela pessoa. Então, a gente valoriza aspectos de alguém que foi uma grande pessoa, mas que morreu de depressão. E o que fica nessa criança, muitas vezes, é a impressão de que aquela pessoa foi uma pessoa realmente boa. Isso é que chamam de impressões psicoemocionais e afetivas. Agora,
trabalhar um processo de sofrimento psíquico, é preciso um profissional sério, competente e, muitas vezes, uma integração médico-psiquiátrica. Existem casos que uma psicoterapia profunda consegue resolver, mas existem casos que existe uma integração, porque o que existiu na realidade, em termos de depressão, muitas vezes, é um desregulamento bioquímico. Nesse desregulamento bioquímico não adianta só psicoterapia, é preciso a medicação. Agora, professor Liésio, para onde ir? Eu estou em sofrimento. Já tentei o suicídio. Eu tenho assistência? O Brasil tem assistência? Alagoas dá assistência? Elias, isso é uma questão extremamente delicada. Né? Da mesma forma que nós não temos um estudo sério epidemiológico sobre o suicídio no Brasil, né? Então nós temos trabalhos que são trabalhos isolados. Aí você gera uma questão. Tá, o que é que eu faço agora? Porque, veja bem, quem tem seu dinheiro vai pagar, né, os seus profissionais 200, 300, 400, 500 reais uma sessão. Né? Mas a grande massa da população não está assistida. Né? Por quê? Porque trabalhar com suicídio significa um profissional capacitado para isso. Não é o fato de o indivíduo ser apenas formado em psicologia, ou um psiquiatra, aquele especialista nessa área. Então, ele precisa, na realidade, compreender o fenômeno para intervir sobre o fenômeno. Agora, infelizmente, nós temos trabalhos isolados. Tem instituições sérias fazendo. Então, por exemplo, eu, pessoalmente, indico, porque conheço o trabalho, que eu só posso indicar aquilo que eu conheço realmente que funciona. A grande população pode buscar duas instituições. Tem um trabalho muito bom, e eu não ganho nada para estar fazendo propaganda nesses lugares, mas eu tenho que fazer, porque são trabalhos são sérios, é o Cavida. Cavida é uma ONG, coordenada pela psicóloga Wilza, que faz um trabalho muito bom de assistência ao suicídio. Tem outras instituições? Tem, mas eu não vou dizer que eu conheço o trabalho. Em termos psicoterápicos, geralmente eu encaminho para a clínica escola da Universidade Tiradentes. Sempre encaminho, porque eu sei que conheço profissionais que atendem lá, os supervisores, que realmente fazem um trabalho significativo. Então, você que está em sofrimento, você que está precisando de acompanhamento, procure essas instituições, que vai dar um apoio altamente significativo. Porque a nossa questão é: viver vale a pena. As duas instituições têm páginas no Facebook, tá? Se você colocar Cavida ou se você colocar o NIT lá, você vai encontrar todas essas instituições e os seus contatos. Professor Liésio, foi um prazer conversar com o senhor. Um excelente dia. Para você também, Dias, para você também, ouvintes. Professor Franklin, é um prazer conversar com o senhor sempre. Nós estamos aqui sempre discutindo e abrindo esses espaços aqui para que a gente tocar um pouco na subjetividade, né? Algumas coisas a gente sente, nós sentimos uma série de dores em determinados lugares, mas a gente não caiu, a gente não bateu em lugar nenhum, a gente está tudo tranquilo e eu estou com dores, muitas dores. O que é isso? Será que não é a alma gritando, professor? Geralmente. E eu agradeço fazer parte dessa mesa e a seriedade da entrevista, porque suicídio é coisa seríssima. Não é nada ligado à coragem, nem nada ligado à covardia, é algo problemático que, na maior parte das vezes, tem solução. Agora, é preciso que se recorra a uma instituição séria, de formação séria, ou profissionais capacitados, como a gente tem aqui no estado de Alagoas. A nossa gratidão também aqui aos nossos ouvintes que participaram pelo 99967-292, ao senhor Cláudio, à senhora Ana Paula e também à senhora Isabelle. Procure essas instituições também, caso ache necessário. Busquem profissionais, busquem conhecer a história de vida desses profissionais, saber se é o profissional mais adequado. De fato, a psicologia ficou muito complexa, está cada vez mais especializada. Não há absolutamente ninguém que saiba tudo. Então as pessoas estão por partes.
e tentando se especializar cada vez mais para ver se consegue ajudar. Outra, não espere acontecer. Você não precisa de um motivo para ir ao psicólogo. Basta ir ao psicólogo. Leve a sua criança a um psicólogo. Converse com o psicólogo escolar. Respeitem o psicólogo escolar. Esse talvez seja o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, para compreender do porquê que as notas estavam tão boas e de repente as notas caíram, ou vice-versa. A gente não vai só em busca de problemas, não. A gente vai saber porque também a gente está muito feliz, porque a gente está muito bem, para ver que a gente consegue manter tudo isso nesse mesmo patamar. Acompanhe agora o Repórter CBN.